O Irã ameaçou na quinta-feira fechar esse estreito de Hormuz caso os Estados Unidos entrassem em conflito ao lado de Israel, dando suporte a Israel. Para a gente voltar a falar sobre isso, eu vou chamar o Daniel, que está de novo aqui com a gente, e ele vai continuar explicando essa escalada no conflito. Os congressistas se manifestando, inclusive o Thomas Massin, que é republicano, inclusive, falando que o presidente deveria ter consultado o Congresso, e essa atitude dele foi surpresa para absolutamente todo mundo, mesmo ele tendo dado mais 2 semanas para o Irã para que eles pudessem se manifestar, e isso, obviamente, acabou gerando aí uma surpresa mundial. Segundo Donald Trump, segundo a equipe de Donald Trump, o bombardeio foi preciso, não houve qualquer outro tipo de consequência, além da destruição das próprias áreas onde estavam as centrífugas, e que não houve vazamento, pelo menos até agora, não se detectou nenhum tipo de vazamento radioativo naquela região. Aí você estava citando a questão do Estreito de Hormuz. E essa é uma pergunta que muitas pessoas têm se feito aqui dentro dos Estados Unidos. Porque, ok, você coloca o Irã dentro, na verdade, de um regime de ayatolás, que é muçulmano, mais para a área restrita. Acuado na parede, o que ele vai fazer? Né? Ele vai bombardear ali, de repente, o Estreito de Hormuz? Muitos especialistas aqui acreditam que não, que o Irã, como um conhecido patrocinador de grupos terroristas, né, nós tivemos aí diversos grupos terroristas e diversos atentados terroristas, inclusive contra americanos, patrocinados pelo Irã, a gente imagina que isso possa sair da esfera macro, que seria uma detonação de um artefato nuclear, para a esfera micro, que seria atacar populações ou atacar lugares de grande densidade populacional através dos terrorismos que eles já estão acostumados a fazer. Então, hoje, dentro dos Estados Unidos, existe sim uma atenção da população, e imagino que na Europa também, principalmente na Alemanha, onde o próprio chanceler alemão falou, olha, o Israel está fazendo o trabalho sujo que nós não poderíamos fazer. Então, isso a gente já começa a perceber que talvez seja o próximo passo do Irã. Não um passo macro no sentido de um fechamento do Estreito de Hormuz, um bombardeio de larga escala, mas sim as microcélulas que eles já estão acostumados a fazer e que, eventualmente, infelizmente, peço a Deus que não, mas que, infelizmente, a gente espera que possa ser uma consequência disso. Professor, e o senhor está falando sobre essas possíveis retaliações. Eu queria entender, já que o senhor está nos Estados Unidos, como que foi essa repercussão dentro do território americano, para a população americana. Porque o presidente Donald Trump assumiu falando que terminaria com as guerras, e então havia uma expectativa de que os Estados Unidos não se envolveriam em ataques, em guerras. Como que o senhor acha que isso repercutiu aí? Esse é um ponto que a gente, hoje de manhã, já começaram as diversas discussões aqui, né? Como eu falei, o Thomas Massin, que é republicano, a AOC, que é a Alessandra, que ela é democrata e ela é super contra o Donald Trump, e o Sean Casten, o John Ossoff. Nós temos diversas pessoas aqui que são senadores que já se manifestaram a favor de uma pauta de impeachment, porque houve um desrespeito à Constituição dos Estados Unidos quando o presidente simplesmente tomou uma decisão de declaração de guerra contra uma nação na qual não havia um ataque contra os Estados Unidos. Né? Então, isso já é um grande problema. E isso nós percebemos que já é uma preocupação não só do presidente Trump, como do J.D. Vance, porque hoje de manhã, agora são 10h20 aqui da manhã, eu acordei hoje, 7 horas da manhã, com diversas declarações do J.D. Vance, falando sobre, nós não atacamos o Irã, nós atacamos as bases nucleares do Irã, onde existiam artefatos com um enriquecimento de 81% de urânio, onde para você fazer uma bomba atômica você precisa de 90%, então em 2 semanas eles poderiam fazer. Mas mesmo assim deveria ter consultado o Congresso. Essa é a alegação de muitos dos congressistas aqui nos Estados Unidos. Então, sim, existe hoje, dentro do país, uma grande divergência de opiniões num sentido. O presidente poderia fazer isso ou não poderia fazer isso? Ele tomou uma decisão certa ou ele tomou uma decisão errada? Aí eu vou dar para você a minha opinião, que é o meio termo disso.
precisava sim ter um ataque dentro dessas centrífugas do Irã? Sem dúvida nenhuma. O Irã, na minha opinião, é um país que não pode ter uma arma nuclear, principalmente pelo radicalismo dele, principalmente por ser financiador de diversos grupos terroristas em todo o mundo. Né? A gente sabe aí de muitos que eles patrocinam. Ter uma arma nuclear seria o extermínio de Israel, dito pelo próprio Ayatollah muitas vezes. Então, sem dúvida, não pode ter. E não seria só um risco para Israel, seria um risco para o mundo inteiro. Inclusive, lembrando que a Arábia Saudita, que é ali do lado deles, é um grande inimigo histórico do Irã. Então, não poderia ter. Mas fazer uma ação dessa sem a aprovação do Congresso, ou pelo menos sem a ciência do Congresso, quando o presidente Trump, 2 dias atrás, postou em rede social e falou que ele daria mais 12 dias para o Irã tentar a diplomacia, isso pegou super mal dentro do país e isso gerou aí um desconforto muito grande no Congresso, porque eles falam, poxa, o presidente está fazendo o que ele quer, ele não está nos consultando, mas na hora que houver algum tipo de conflito, algum tipo de retaliação, nós precisaremos decidir sobre algo do qual nós não participamos. Então, pera lá, né? Esse é o grande ponto hoje, que estão tentando construir uma narrativa para justificar o que efetivamente foi feito. Professor, eu sei que o senhor tem horário, vai precisar também cumprir outros compromissos, mas para fechar, eu queria entender, queria saber, a gente do jornalismo gosta muito de fazer o exercício da futurologia, então o senhor acredita que outros países podem se envolver nesse conflito, outros países além dos Estados Unidos que decidiu intervir no sábado, como que o senhor enxerga daqui para frente? Camila, eu enxergo que já estão intervindo, né? Porque a Rússia já deu manifestações anteontem a favor do Irã. Nós temos hoje um chanceler iraniano na Rússia conversando com o Putin para conseguir aí um apoio mais verbalizado. E existe aquela história dos apoios velados, né? Que a gente sabe que existem, porque o Irã não teria capacidade de fazer tantos lançamentos de tantos mísseis e de tamanha tecnologia em tão pouco tempo, né? Então a gente sabe que e quem está apoiando o Irã não vai levantar a bandeira e falar, olha, isso aqui fui eu, esse míssil aqui foi meu. Ele não vai fazer isso. Então a gente sabe que já existe um apoio velado, o que o Irã hoje busca é um apoio declarado para que ele possa ganhar força política e ter mais cartas na mesa aí, como o Donald Trump gosta de dizer, para chegar numa negociação e falar, olha, a minha regra é essa, a sua é aquela, o que a gente vai fazer com isso? Então eu acredito que eles devem ir por essa linha. E se não conseguirem por essa linha, o grande receio que nós temos não é o macro, que é o lançamento de uma arma nuclear. Não é essa a preocupação que hoje eu escuto dentro dos Estados Unidos. A grande preocupação é o micro, que são as células de terroristas dos iranianos. E lembra, em 11 de setembro, aquele desastre que aconteceu em 11 de setembro, nós tínhamos pessoas dentro dos Estados Unidos com visto de estudante e estudando, pagando e tudo certinho, liberado com visto aprovado pelo governo. Então, esse é o grande receio que hoje a comunidade, a sociedade mundial, não diria nem só americana, tem essa preocupação do que pode acontecer no âmbito micro. Professor, queria agradecer muito pela sua participação aqui conosco, para explicar um pouco desse cenário, para que a gente entenda o que está acontecendo. E queria falar que vamos voltar a nos encontrar nos próximos dias. Muito obrigada. Deus quiser. Muito obrigado, Camila. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês.